Imagina viver num estado de alerta o tempo todo, sabe, espreitando por cima do ombro a cada passo que dá. Uhum. E não é aquele estresse comum do dia a dia, né? Exato, não é um prazo apertado no trabalho ou uma ansiedade, tipo, genérica sobre o futuro. A gente tá falando de viver literalmente escondido sob ameaças de morte reais, iminentes mesmo. Nossa, é um cenário onde o medo deixa de ser só uma sombra passageira e vira quase uma presença física no cômodo. Sim, um terror tão absurdo e avassalador que a mente humana começa a encarar isso como uma areia movediça invisível. E essa imagem da areia movediça, olha, ela ilustra perfeitamente a armadilha cognitiva que se forma sob essa pressão extrema. Porque quanto mais a pessoa se debate, mais ela afunda, né? Com certeza. O medo, quando chega nesse ponto de ameaça à vida, ele simplesmente desliga a nossa capacidade normal de raciocínio. Fica parecendo um parasita que suga toda a nossa ambição de viver, gota a gota. Caramba! A mente congela, porque as ferramentas que a gente costuma usar para resolver problemas se mostram totalmente inúteis diante da possibilidade real de aniquilação. E é exatamente nesse congelamento total que a nossa exploração de hoje entra. O material que a gente trouxe para o nosso mergulho profundo hoje são as anotações e reflexões pessoais do Napoleon Hill. O que é fascinante, porque ele documentou tudo isso vivendo na pele essa situação de ameaça de morte. Exatamente. Ele estava sob esse terror paralisante. E a grande revelação aqui é que o fundo desse poço não foi o fim da linha para ele. Pelo contrário, né? Sim, foi lá na escuridão desse medo absoluto que ele documentou ter descoberto um conceito muito poderoso, o que ele chamou de o outro eu, ou o nosso eu profundo. E a nossa missão hoje é justamente mapear essa jornada. Sabe, de como sair do medo extremo até encontrar o propósito. Isso. A gente quer entender como esse terror pode atuar não como um ponto final, mas como um catalisador brutal mesmo. Um empurrão necessário para despertar uma coragem profunda e revelar o tal chamado interior para quem está escutando. Mas olha só, para a gente entender a mecânica de como um medo dessa magnitude é superado, primeiro a gente precisa isolar quem ou o que está sentindo esse pânico todo dentro da nossa cabeça. Porque as fontes fazem uma distinção bem clara antes de chegar no outro eu, né? Exato. Elas descrevem uma camada bem superficial da nossa consciência que eles chamam de eu epidérmico, que no fim das contas é só a nossa razão cotidiana. A nossa voz calculista de todo dia. Isso. Aquela parte da mente que fica se preocupando com convenções sociais, que morre de medo do ridículo, sabe? Aquela que fica o tempo todo avaliando o que os vizinhos vão pensar. Nossa, sim. Aquela que passa a vida inteira negociando pequenas comodidades só para manter a sensação de normalidade. Perfeito. Eu gosto de visualizar esse eu epidérmico como um gerente burocrático de nível médio que mora dentro da nossa cabeça. Ah, essa analogia é muito boa. Sabe aquele funcionário que, só quer evitar conflito a todo custo? Ele não quer ser demitido, quer manter as planilhas todas em ordem e garantir que o ar-condicionado fique cravado ali nos 22 graus. E ele lida muito bem com os problemas previsíveis, né? Exatamente. Um pneu furado, uma conta atrasada, ele tira de letra. Mas aí, de repente, a empresa inteira sofre uma tentativa de invasão por mercenários armados. Ou seja, a nossa vida sofre uma ameaça real de morte. Aí o gerente trava. Totalmente. Ele não tem um formulário de procedimento para fuga de assassinos. Então ele entra em pânico, entra debaixo da mesa e começa a chorar. É que a burocracia mental adora a previsibilidade. Ela odeia o caos com todas as forças. Sim. O vocabulário cognitivo dele simplesmente não abrange o terror absoluto. Exato. Aí, quando dá de cara com uma ameaça à vida, esse eu epidérmico tenta usar a lógica de planilha dele para resolver um problema de sobrevivência básica. Ele tenta racionalizar um negócio completamente irracional. E é aí que a areia movediça faz sentido na história do Rio, né? Uhum. Porque na areia movediça, se você lutar usando seus reflexos normais, aquele desespero inicial, você só afunda mais rápido. Caramba! E o eu epidérmico do Rio se debateu muito lá dentro. Muito. Ele tentou achar saídas lógicas onde não existia nenhuma. E com isso ele acabou esgotando todas as reservas de energia daquela mente.
O resultado inevitável disso foi uma letargia profunda. A razão superficial simplesmente joga a toalha e desiste. Exatamente isso. Mas peraí, se a razão superficial entra em colapso e desiste de operar, deixando a pessoa encurralada e sem ambição nenhuma, quem assume o controle das funções vitais? Essa é a grande questão. Lendo as anotações, a resposta está na própria anatomia da emergência. O momento em que a areia movediça engole a gente não é descrito como um túmulo. É surpreendentemente descrito como um portal. Exato, um portal. As fontes até trazem de volta uma previsão muito interessante que o magnata Andrew Carnegie fez para o Napoleon Hill anos antes dessa crise toda acontecer. Que ele disse: O Carnegie afirmou que a descoberta da voz essencial da alma quase sempre acontece como um resultado direto de uma grande emergência. A mecânica disso é surreal de fascinante. Tipo, o conforto e a rotina funcionam como um isolamento acústico bem grosso, né? Isso mesmo. Enquanto a vida está ali previsível, o eu epidêmico está governando no piloto automático. Ele fica abafando qualquer outra voz interna com as futilidades dele. O terror extremo entra como uma bomba que destrói esse isolamento acústico. Perfeito. Ele empurra a mente humana muito, mas muito além do limite elástico. Sem espaço para pequenas vaidades ou cálculozinhos de conforto, a crise obriga a pessoa a largar todos os velhos hábitos. E força o pensamento para direções que antes eram inconcebíveis. Mas, olha, eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui, porque isso levanta uma questão que me deixa bem incomodada. Pode falar. Se a emergência é o gatilho principal, isso quer dizer que o conforto é o inimigo mortal da nossa verdadeira essência. Tipo, a filosofia está sugerindo que a gente precisa ser devastado, jogado na lama e ameaçado de morte para finalmente conseguir ouvir a si mesmo e achar um propósito? Colocado assim parece meio absurdo. Romantizar o trauma desse jeito não soa um tanto quanto perigoso? Soa, com certeza. Mas quando a gente faz uma leitura cuidadosa do material, dá pra ver que ele não prescreve que a gente saia por aí caçando ameaça de morte para alcançar a iluminação. Ah, menos mal. O que o texto faz é reestruturar a forma como a gente encara o medo extremo quando ele aparece de forma inevitável. O medo não é classificado como o vilão final que a gente sempre aprendeu a temer. Nessas proporções, ele age como um solvente implacável. Entendi. Então a devastação do rio teve uma função quase cirúrgica. Exatamente. Ela arrancou o ruído. O rio teve aquela clareza profunda de que ser reduzido àquele estado de terror absoluto foi, na verdade, um teste desenhado para estrangular a superficialidade dele. Quer dizer que o trauma em si não criou o propósito. Ele só quebrou as barreiras da razão cotidiana que estavam bloqueando o acesso à verdadeira identidade dele, que no fundo já estava lá. Perfeitamente. É que nem a gente dizer que... É como se um prédio inteiro precisasse desabar num terremoto pra gente finalmente conseguir enxergar os alicerces de aço puro que estavam ali escondidos o tempo todo. Nossa, sim. É uma ótima forma de visualizar. E uma vez que essa barreira do eu epidérmico vira poeira, o que você acha que sai desses escombros? Pois é, as anotações deixam claro que não sobra um vazio psicológico ali. A força que emerge é algo que os filósofos da antiguidade já mapeavam há séculos. O colapso do eu epidérmico abre alas porque o Hill batizou de o outro eu. As fontes mostram isso como a nossa identidade essencial mesmo, sabe? Sem as máscaras sociais, sem aqueles medos bobos. E o paralelo histórico que eles trazem é muito lindo. Lembra muito o conceito clássico do daimon. Isso. Filósofos como Sócrates e Sêneca falavam muito do daimon. E não com essa conotação negativa que a palavra demônio tem hoje, mas como um gênio pessoal. Tipo um guia interior ininterrupto? Uma centelha essencial que mora em cada um de nós? O próprio Sócrates dizia que essa voz vivia interferindo para impedir ele de cometer erros, né? Só que no caso do Hill, acessar esse daimon não foi num passe de mágica. Tiveram algumas condições para essa conexão rolar de verdade. Ele precisou de um silêncio absoluto. Absoluto. E também precisou de uma ruptura bem violenta com todas as miudezas do cotidiano que, usando as palavras da própria fonte, apequenavam a vida dele. Mas a ruptura foi só para preparar o terreno, certo? O gatilho final precisou de uma decisão consciente, quase desesperada. Com certeza.
O outro eu acordou no segundo exato em que o Rio, que já não aguentava mais se esconder, tomou a decisão teimosa de lutar contra aquele medo que estava sufocando ele. Ele começou a repetir para ele mesmo que ia achar uma saída, custasse o que custasse. E a transição foi muito radical. O medo constante não foi embora devagarinho. Ele foi expulso de uma vez e substituído por uma coragem destemida. As fontes até chamam isso de um estado de euforia inabalável, não é? E dominar esse pânico deu para ele uma espécie de autoridade moral irrefutável sobre a própria mente. E isso virou a base de tudo que ele ensinou depois. Exato. Mas aí entra a dúvida, né? Exatamente, eu ia intervir com o advogado do diabo de novo. Porque, pensa bem, uma euforia inabalável no meio de uma ameaça de morte não soa assustadoramente igual a um delírio? Bastante. Tipo, como é que a pessoa consegue diferenciar o verdadeiro outro eu de só uma injeção maluca de adrenalina? Ou de uma ação imprudente gerada pelo cérebro que entrou em curto-circuito pelo desespero? Ignorar a lógica não é pedir para dar errado. Olha, a grande diferença entre o pânico e o despertar do propósito de verdade está na qualidade do direcionamento. O instinto cego de sobrevivência da adrenalina é puramente reativo e caótico. Faz a pessoa sair correndo sem rumo, igual um bicho fugindo do predador. Mas o despertar do outro eu tem uma textura completamente diferente no relato das fontes. Ele não fica gerando atitude desesperada só para tentar sobreviver mais um dia. Entendi. Então ele traz uma convicção meio gélida, né? Gélida e inabalável. Ele reconecta o indivíduo de forma mega estruturada à missão de longo prazo. Essa clareza irrefutável na direção prova que não é caos. É tipo um laser apontado para o alvo. O que já leva a gente direto para a forma como esse outro eu se comunica na vida real. Para provar que não tinha loucura ali, o material detalha o diálogo interno que veio logo depois do despertar. E a voz profunda não usava nenhum enigma poético. Não dizia nada vago do tipo siga seu coração ou viva o momento. A comunicação era igualzinha de um oficial militar dando ordens. A linguagem era reta e direta. Nenhuma margem para interpretação. Uma vez que o outro eu está desperto, ele não pede permissão para a consciência. Ele decreta. E o primeiro decreto foi muito claro. A ordem da missão. Isso. O comando exigiu que o Rio saísse do esconderijo dele, voltasse para casa imediatamente e passasse para o papel todos os dados que ele tinha compilado por anos. A ordem era de foco absoluto. Trabalho incansável para finalizar os manuscritos da filosofia do sucesso. Era para cumprir de uma vez a missão que o Carnegie tinha dado para ele. E a paralisia do medo evaporou, abrindo espaço para essa obsessão total pelo propósito. Mas as coisas não ficaram só no mundo das ideias. Tinha também a ordem geográfica. O outro eu mandou que logo ao amanhecer, o Rio pegasse o carro e dirigisse até a cidade da Filadélfia. Sem dinheiro, sem contato nenhum, só porque uma voz interna mandou. Soa como loucura total para o nosso intelecto. Totalmente absurdo. E é aí que entra a regra da submissão que as fontes destacam. Quando a velha razão do Rio, o nosso querido gerente burocrático, tentou questionar a lógica e a parte financeira da viagem... O outro eu deu um corte seco nele. Um corte seco. A ordem foi explícita. Para de fazer pergunta e só obedece. A velha razão foi deposta do comando na mesma hora. Nossa, e essa troca de poder fica mais bizarra no evento seguinte, o famoso teste do dinheiro, porque ele precisava de grana na hora para fazer a viagem, né? Sim, ele não tinha recursos. Aí o outro eu mandou ele procurar o próprio cunhado para pedir um empréstimo. Só que com um detalhe muito milimétrico. Ele tinha que pedir exatamente $50, com a garantia interna absoluta de que ia conseguir o valor. E o peso filosófico dessa parte da história está justamente na reação do cunhado. Quando ele ouve a história toda, ele decide ajudar, mas ele oferece $100. E esse é o momento de virada. Qualquer pessoa normal, operando pelo gerente burocrático, aceitaria os $100 na hora. A lógica grita que a gente precisa de uma margem de segurança. Claro, o pneu pode furar, a gasolina pode não dar, sempre tem imprevisto.
Pegar o dobro do dinheiro é a essência do eu epidérmico. É o clássico fundo de emergência, ele ama mitigar riscos. Mas o Rio toma uma decisão que vai contra todo e qualquer bom senso de sobrevivência. Ele diz não para os $100 e pega só os 50 que a voz mandou sem nenhuma margem de erro. Porque isso é tão monumental para nossa análise, porque rejeitar essa rede de segurança provou que ele estava transformado. Porque aceitar os $100 seria uma concessão para a velha forma de pensar. Pegar o dinheiro extra significaria admitir, lá no fundinho, que podia dar errado. Ia ser como chamar o gerente chorão de volta para a sala de controle só para ele ficar mais calmo com o pneu reserva. Exatamente isso. Ao aceitar só os $50, ele demonstrou uma submissão completa e restrita ao novo guia interior. Provou que o proposto e intuição tomaram lugar da necessidade de segurança. Voltando para a analogia do navio corporativo que a gente estava falando. O gerente estava lá tremendo embaixo da mesa enquanto o navio estava num furacão categoria 5 afundando. E aí? Aí, do nada, a porta da ponte de comando abre com um estrondo e entra um comandante naval veterano. Ele empurra o gerente do caminho em silêncio e agarra o leme. Adoro isso. No meio daquela tempestade toda, não tem tempo para formar comitê, não tem debate sobre orçamento de combustível, nem se a rota é segura. O comandante grita as coordenadas e a tripulação obedece cegamente, porque é o único jeito de não morrer e chegar no destino. E a obediência cega aos $50 foi a versão prática dessa tomada de leme. Nossa, analogia perfeita. E a precisão desses comandos, junto com a submissão a eles, salvou o Rio de um jeito que vai muito além da sobrevivência física. Eles empurraram ele com tudo para o destino dele. A viagem e a conclusão dos manuscritos acabaram moldando a vida de milhões de pessoas no mundo todo. Com certeza. A missão não foi cumprida apesar do medo esmagador, sabe? Ela foi impulsionada pela clareza que só apareceu porque o medo esmagou o eu epidêmico. Olha, a gente chegou num ponto fascinante da exploração hoje. A jornada toda que a gente traçou, desde o pânico, a areia movediça, até o despertar dessa voz inabalável, muda muito como a gente enxerga a diversidade. Muda completamente. O medo extremo teve uma função cirúrgica. Ele asfixiou aquelas preocupações triviais da gente e esmagou o eu superficial que foge de risco a todo custo. E foi esse trauma que criou o silêncio necessário para o Damon finalmente falar. O medo só vira coragem quando a gente age com devoção ao propósito. E esse material todo não é só um mapa para sobreviver a crises. É um mapa para realização genuína. Operar sob o comando do outro eu significa se alinhar com a sua verdadeira missão. Com uma clareza moral que os pequenos medos do dia a dia nunca iam deixar a gente acessar, né? É encontrar aquele eixo central inquebrável. Exato. E isso empurra a gente para uma reflexão inescapável, que ressoa muito hoje. As fontes mostram que ele precisou de ameaça de morte e isolamento total para perfurar a casca do medo e ouvir o outro eu. Foi um cenário extremo. Mas e na nossa realidade? A gente vive num mundo ensurdecedor, super conectado, que foi desenhado milimetricamente para fornecer infinitos pequenos confortos e distrações que mantêm o nosso eu epidérmico anestesiado no controle. Totalmente anestesiado. Diante disso, qual é o nível de silêncio intencional que a gente precisa buscar ativamente? Ou melhor, que tipo de emergência pessoal cada um de nós precisa ter a coragem de criar na própria vida para conseguir finalmente calar o gerente medroso e começar a obedecer às ordens irrevogáveis do nosso próprio Daimon?